Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Daremos início aí a mais um estudo extremamente polêmico, mas cheio de esclarecimentos, evidências para vos revelar o Deus verdadeiro. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, até mesmo no WhatsApp. Você pode fazer isso no seu status, colocando o link do nosso canal, ok? Também clique no sininho para ser notificado de novos vídeos. Deixe o seu like, o seu joinha, gostando ou não, né? Que você também pode dar o chamado dislike, que é o joinha para baixo, uma opção sua, ok? Faça seu comentário e refutações não dentro da crendice, mas com argumentos bíblicos, porque aqui a nossa crença é fundamentada no Evangelho. Nós não usamos o Evangelho para justificar a crendice que nós temos. Quem faz isso não tem interpretação da palavra. Beleza? Então, meus amados, é isso. E bora para o tema, né? Hoje o que nós trataremos aqui é sobre o Deus desconhecido. Ok? O Deus desconhecido. Então, se você quiser ganhar entendimento, este é o momento para que você conheça o Deus desconhecido. Logo, o tema da pregação é o Deus desconhecido. Certo, meus amados? Queridos, muitos pensam que conhecem a Deus. Infelizmente, essa não é uma verdade. Porque se realmente as pessoas conhecessem a Deus, não teria tanta confusão dentro das igrejas. Mas não são só as pessoas de hoje que não conhecem a Deus. No tempo do Messias, também os que estavam ali não tinham conhecido. Antes dele, também não tinham conhecido. As pessoas tinham uma vaga ideia, segundo aquilo que alguns anjos se passando por Deus diziam, ou que o Espírito de Cristo, que às vezes os usava para dar pontos de conhecimento acerca de Cristo, ali lhes dava informações e tal, mas eles não tinham o conhecimento do Deus verdadeiro. Eles atribuíam a Deus não só o conhecimento, né, obviamente que Deus tem, mas também a prática e a criação, tanto do mal quanto do bem, da luz e das trevas. Por quê? Porque segundo a visão deles, mesmo aqueles usados, eles não tinham uma ideia de quem era Deus. Ok? Eles não tinham. O Messias diz o seguinte, olha só, abram suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 11, a partir do versículo de número 27. Mateus 11, 27. Olha só o que o Messias diz. Tá vendo aqui, ó, todas as coisas. Aonde consta aqui as coisas é um acréscimo dedutivo. Tem muitos vídeos onde eu explico isso. Esses acréscimos dedutivos deveriam servir para maior esclarecimento, mas na verdade, muitas vezes, eles alteram a intenção do escritor, o sentido do texto, dando uma outra interpretação. Tá? Aqui não caberia as coisas, porque até nos textos gregos antigos não consta as coisas, tá? E aqui não caberia porque aqui se referem a pessoas. Antes da gente ler esse versículo, volta um pouquinho comigo. Vamos lá. Naquele tempo, respondendo Jesus, Yeshua disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas, né? Ou na verdade, isto, aos sábios e instruídos ou entendidos, e as revelastes aos pequeninos, aqueles que não têm instrução. Certo?
aos imaturos. 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, por aqui você já consegue entender que ele tratava de pessoas com o Pai. Certo? De pessoas. E para pessoas não se usa o termo coisas, porque coisas é para assuntos ou objetos inanimados. Nem para outros tipos de seres vivos pode se aplicar coisas, a não ser aquilo que façam, né? Ou ambiente que estejam, mas nunca a si, em referência a eles, tá? Assim como a nós também não. Então, coisas não se aplica a seres humanos, e como nós vimos aqui no versículo 25, ele estava tratando com o Pai, agradecendo a Deus por ele ter revelado o que ele pregava e o que ele fazia aos pequeninos, aqueles que não tinham instrução. Versículo 27. Aí sim, não é todas as coisas, mas todos, porque até o gênero aqui foi alterado, tá? Todos os pequeninos me foram entregues por meu Pai. E ninguém, veja bem, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. O que ele está querendo dizer aqui? Que ninguém, absolutamente ninguém, obviamente, na Terra, conheceu ou conhecia a Deus além dele. Isso mesmo. Desde, vamos dizer assim, depois de Adão até então, ninguém absolutamente conheceu a Deus. O Messias se manifestou antes da encarnação lá atrás em alguns momentos, nós sabemos disso, como no Jardim do Éden, a Abraão, a Isaías, etc, etc. Ele se manifestou a Daniel, mas o Pai ninguém conheceu. Mesmo os profetas profetizavam pelo Espírito de Cristo, e isso ainda de maneira regular, proporcional, segundo aquilo que o Espírito de Cristo os inspirava. Tá? Que o Espírito de Cristo é espírito messiânico, que trazia informações acerca da vinda do Messias e às vezes gotejava um pouco de sabedoria por Moisés, pelos anjos que usurparam a glória de Deus, passando-se por Deus a humanidade, né? Os chamados deuses, enfim. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é o seguinte: ninguém, absolutamente, conheceu o Pai a não ser o Filho. Olha o que ele diz: todos me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o Filho. Então o Filho também não foi conhecido por ninguém, não como ele era, né? Ali na terra ninguém o conheceu, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Certo? Compreenderam? Ninguém absolutamente conhece a Deus, né? Conheceu a Deus, a não ser Yeshua. Então ele diz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, bem-aventurados são aqueles a quem o Filho revela o Pai. E o Pai foi revelado pelo Filho no Filho, através de sua palavra e do seu comportamento. Como ele tinha o Espírito de Deus em si, quem via seu comportamento entendia como Deus se portava, como Deus era. Quem via o seu amor compreendia o amor de Deus. Quem ouvia a sua palavra era ensinado por Deus, porque ele estava reproduzindo aquilo que ouviu de Deus, aquilo que o Pai lhe pediu para falar. Se ele não vem, se o Filho não vem, se o Pai não envia o Filho, ninguém absolutamente teria a menor ideia de quem era Deus. Certo? Ninguém teria a menor ideia de quem era Deus, de quem era o Pai. O Messias deixa isso muito claro. Todos me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Logo, todos os que vieram antes não tinham uma ideia exata, apenas proporcional de quem era Deus, mediante aquilo que ouviam. E o pior
que muitas coisas que ouviram, ainda que verdade, foram de seres falsos, de farsantes, anjos que se passavam por Deus e não o próprio Deus, tá? Pouquíssimas vezes o Eterno teve um contato com alguém. Pouquíssimas vezes, mas nós não trataremos dela agora, já temos vídeos no canal que falam sobre isso, tá? A luta com Jacó, por exemplo, e a mudança do seu nome, quando um farsante muda e depois o Messias vai ali e ele mesmo muda, né? Bom, dito isso, vamos dar continuidade para que você tenha uma maior compreensão. Então vamos lá. Todos me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ok? João, capítulo de número 10, a partir do versículo 1. Prestem muita atenção nessa leitura. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta não é curral, tá? O correto é aprisco das ovelhas. Mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O que é que nós temos que entender aqui? O que é a porta? A porta é o Filho, certo? O Filho encarnado é a porta. Então, quando diz que quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador, ele está se referindo a alguém que veio se passando, né, por Deus, ou alguém dizendo-se representante de Deus, mas não era. Por quê? Porque não entrou no rebanho pela porta, ou seja, pela natureza. Ou seja, o Messias encarnado, ele serviu de porta àqueles que na carne pudessem sair de onde se encontravam, sendo apacentados no engano, e entrariam por ele, e ele serviria de saída daquele aprisco onde eles se encontravam. Nós vamos entender mais para baixo. Prestem atenção. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta, ou seja, não tem a vida do Messias, o comportamento dele, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o quê? O pastor das ovelhas. Ou seja, encarnado santo, né? O pastor é o encarnado santo. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. O porteiro é o Pai, que concede a possibilidade de alcançarmos a estatura do Filho, ou concedeu ao Filho a encarnação física, para que o Filho, lutando e mantendo-se em santidade, servisse de porta para os outros entrarem no aprisco. Todo líder tem que ter a postura de Cristo. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, a mensagem do Evangelho. Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Peraí, então quer dizer que os apriscos, ali os rebanhos daqueles líderes, quando ele se achegou, quando ele começou a pregar, quando ele entrava naqueles apriscos, que eram de Deus, mas que estavam sendo cuidados por aqueles indivíduos, por isso houve a corrupção e a necessidade que o Messias os tirasse-os do Pai dali. O que ele está dizendo aqui é que aqueles líderes não eram de Deus, e aqueles rebanhos estavam corrompidos, mas continham aqueles que eram de Deus ali dentro. Por isso houve a necessidade de que se tirasse para fora. Então, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz.
e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora, retira do lugar onde elas estão. Então nós pregamos hoje para retirar as pessoas desses lugares onde elas se encontram corrompidos, num engano, cujos líderes não entraram pela porta, não adquiriram a estatura do Messias, não passaram pelo processo de humanidade do Messias, uma humanidade santificada. Por isso que sempre dizem, declaram abertamente de cima dos seus altares, de seus púlpitos, todos nós somos pecadores, nenhum deles é santo. Se o cara não tem a estatura de Cristo, completa dele, como é ensinado em Efésios 4, do 11 ao 16, o indivíduo não pode apacentar nem formar pessoas. E se ele forma pessoas, ele vai formar pessoas à sua estrutura, não a de Cristo, porque ele não é santo. Por isso, a conformidade com o pecado, tanto do líder quanto do rebanho. Tá? A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, que é a mensagem do Evangelho, e chama pelo nome as suas ovelhas e as tira para fora daqueles apriscos onde elas se encontram. E quando tirar para fora, quem que ele tira para fora? As suas ovelhas. Então não serão todas, somente as suas, aquelas que ele chama pelo nome. E ele vai o quê? Adiante delas, vai. Tá vendo? Vai. Então ele estava indo para algum lugar. E se as ovelhas o seguiam, não só passariam pelo mesmo caminho, mas também teriam o mesmo fim. Chegariam no mesmo lugar. E ele estava indo para onde? Para a cruz. Ok? Ele estava indo para a cruz. Por isso que em vários episódios ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você toma uma cruz, está seguindo o Messias para onde? Para a crucificação. Para morrer, ser crucificado para o mundo. Ok? Muitos não querem seguir o Messias. Dizem que estão carregando a cruz, mas não têm o mesmo objetivo, que é a destruição da velha criatura, a crucificação, a morte da velha criatura com Cristo. Você não leva a cruz para ir para a praia, você não leva a cruz para ir para a danceteria, você não leva a cruz para gozar das coisas que esse mundo tem para oferecer, você não leva a cruz para transgredir os mandamentos, você não leva a cruz para continuar na carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, você não leva a cruz para amar este mundo. Ok? Porque a cruz que é colocada nesse mundo é por aqueles que são do mundo. Então não faz sentido você levar uma cruz vivendo como eles. Porque quem está na cruz está sofrendo. E está aqui para cumprir um propósito, uma finalidade. Finalidade essa que não tem nada a ver com o que é ensinado nas igrejas, que são conquistas pessoais e para esta vida. Certo? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conhecem o quê? O Evangelho. Certo? O Evangelho. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Veja bem, mas de modo nenhum seguirão o estranho, o falso pastor. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz, o evangelho dos estranhos. Certo? Então tomem cuidado com o tipo de Messias que tem sido anunciado aí fora. Quem o segue não é de Deus. Tá? O estranho aqui diz respeito ao Messias que tem sido ensinado, pregado, esperado naquela época e esperado hoje. Esse Messias híbrido, meio homem, meio Deus, né? Incorruptível, aquele que, poxa, ele venceu porque ele era Deus. Não, esse daí é o falso. É o que é anunciado aí, cuja estatura nunca é alcançada. Que é impossível obedecê-lo, viver como ele viveu. Então, esse falso Messias, ele não te leva à salvação. Ele impede a sua salvação, porque é pregado que a sua postura é inalcançável, contrariando tudo que o Evangelho ensina.
que é necessário viver como ele, estar como ele, falar como ele, para alcançar a salvação. Entenderam, meus amados? Então tomem cuidado com as coisas que vocês têm ouvido. Tomem cuidado com as coisas que têm sido ditas aí fora. As mesmas podem conduzi-los à condenação, à perdição. Tá bom? Então quando nós falamos aqui, nós falamos com propriedade, nós falamos como quem conhece e não como quem especula. E nós falamos do verdadeiro e não do estranho. Nós pregamos o verdadeiro, não o estranho. Tá? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Quando diz aqui a voz, no plural já, dos estranhos, estranho se refere ao falso Messias, e a voz dos estranhos é o evangelho pregado por aqueles que são estranhos ao verdadeiro, né? Mas coniventes com o falso pregado por eles. Versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, né? Yeshua disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Yeshua a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta. Lembra que eu falei da natureza santificada? A porta das ovelhas. Por que a porta das ovelhas? Vamos entender. Todos quantos vieram antes de mim, todos os pregadores antes dele, certo? São o quê? Ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Veja bem, eu sou a porta. Lembra? A natureza santificada. Certo? Se alguém entrar por mim, assumir, né, passar pelo processo humano, quando ele encarnado passou, vivendo em santidade e extrema obediência e estreita obediência a Deus, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, olha que interessante, e entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer que o que está sendo pregado hoje dentro dos apriscos, como era na época dele, não é uma pastagem de Deus. Não é um sustento de Deus. Por isso que nós vemos dentro hoje dos rebanhos ovelhas magras, ovelhas famintas. Porque o que elas têm ouvido ali não as enche. Quando você entra dentro da igreja e vê ali pessoas, né, principalmente os líderes, fartos, vamos dizer, uma visão, como que eu posso dizer, metafórica, gordos, né, pompudos, mostrando-se cheios de sabedoria, é porque eles são porcos. Porque o que é pregado lá dentro é lavagem e não serve para a ovelha. A ovelha está magra, faminta. Quando ouvem o que nós pregamos, elas entram pela porta, saindo do aprisco onde se encontram, saem e acham a pastagem. Porque a ovelha não come lavagem. O evangelho lavagem serve para os porcos. Eles se tornam mestres, doutores na lavagem, em dar lavagem. E às vezes tem muitas ovelhas pensando que ser ovelha é viver como porco, como cão, como víbora, como bode, como lobo. E quando ouve o evangelho que nós pregamos, elas entram pelo Messias, saem dos apriscos onde se encontram e acham a pastagem, que é isso que tem nos mantido, que tem nos nutrido até então. Entenderam, amados? O Messias disse: o ladrão não vem senão ao quê? A roubar, a matar e a destruir. Ele diz: eu vim para que tenham o quê? Vida, e a tenham com abundância. Quem é o ladrão? O ladrão são aqueles que vêm antes dele, ladrões e salteadores. São aqueles que vêm antes. Aqui não se refere ao diabo, mas sim
ao falso Messias pregado por eles, dos quais eles são embaixadores. Esse Messias fictício, ele não é real. Por isso que Satanás está preparando uma grande cilada para a humanidade. Porque quando vier o anticristo, ele virá na postura desse Cristo que eles pregam. E enganará muitos. Certo? O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, a vida eterna. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Em algumas versões você vai encontrar aqui, ao invés de mercenário, assalariado. Deixa eu até ver se eu encontro essa versão. Não sei se a revista é atualizada. Tem uma versão, é o NVI, olha só. O assalariado não é pastor, ou seja, aquele cara que prega por um valor fixo mensal, aquele cara que recebe um dinheiro para pregar. Não, nós vivemos o quê? Dos dízimos e das ofertas. Nós vivemos segundo a caridade das pessoas. Ok? Segundo a contribuição, a generosidade das pessoas. Nós não podemos, de maneira nenhuma, determinar um valor fixo mensal de ganho, porque isso seria um salário. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, tá? Então entendam isso. Quando você vê mercenário ali, você tem que entender que é assalariado, alguém que tem um valor fixo mensal. Na época do Messias, alguns dos líderes ali faziam isso, estipulavam um determinado valor mensal para receber. E ele está dizendo que quem faz isso não é o pastor, porque o cara só faz isso, só apacenta por causa do seu ganho ali fixo mensal, ele conta com aquilo. Por isso que muitas igrejas nos dias de hoje, assim como naquela época, ficavam preocupados em ter muitas pessoas e tinham um ódio quando perdiam, como era o caso que estavam perdendo ali aquelas que eram de Deus, que estavam nos seus apriscos, que entraram pelo Messias e passaram a ser apacentadas por ele, né? Como nos dias de hoje muitos temem, né, que as pessoas ouçam as nossas mensagens e deixem as suas igrejas, as pessoas que eles seguem então, e passem a nos seguir. Por quê? Porque nós tiramos deles os ganhos, seja por mídia, né? Por mídia ali no Instagram, Facebook, YouTube, Quai, TikTok, enfim. Quando as pessoas ouvem o que nós pregamos, que deixam de seguir esses indivíduos e passam a nos seguir por passar por Cristo, sair do aprisco em que elas se encontram e se beneficiar com pastos verdejantes, esses indivíduos ficam furiosos e começam a propagar sua mensagem e copia vídeo nosso e tenta pregar que nem a gente e pega a imagem nossa e tenta destruir, refutar o que nós pregamos, mas eles não têm embasamento bíblico ou conhecimento aprofundado, então tudo que eles pregam é facilmente refutável, seja em grego, hebraico ou em português. Tudo que o Espírito Santo nos ensina refuta o que esses hereges têm pregado e eles ficam furiosos. Então, o mercenário, né, aquele que recebe para pregar, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, quando ele vê vir o lobo, o que ele faz? Deixa as ovelhas. Tá nem aí, ó. Tá nem aí com elas. Tá? Ele não tá nem aí com elas. Você pode ver hoje na igreja quem é que tem o contato do seu líder. Quem é que sabe onde o seu líder mora? Quem é que recebe a visita do seu líder? Quem? O que significa que esses caras não estão nem aí. Eles querem que vocês vão para o lugar onde eles estão, para que ali, com o maior número de pessoas, eles possam ganhar muito mais. Aí ficam enganando vocês. Muitos deles fazem isso inconscientemente, outros não. Outros já são metódicos, estruturados, sabem bem o que estão fazendo. Inclusive tem cotas de arrecadação mensal. É verdade. Universal, Assembleia, Avivamento, essas igrejas têm cota de arrecadação mensal. Então eles entendem que quanto mais gente estiver lá dentro, mais dinheiro eles têm. E ao saber, né, que eles têm acesso inclusive ao Olerite para saber se o cara está dizimando o valor correto. Aqui não, eu deixo a conta dos irmãos. Se vocês estiverem mentindo, estão enganando o Espírito Santo, uma hora vão se lascar. Só isso. Mas eles fazem o que? Eles têm acesso ao Olerite dos irmãos,
certo? Que estão ali nas suas congregações, e eles têm controle sobre o que o cara dá. Então eles sabem mensalmente, por conta do holerite daquele irmão, que é garantido aquele valor mensal. Mas sempre o que eles querem fazer? Granjar mais pessoas para que tenha mais dinheiro. Detalhe, os pastores presidentes, eles ganham 10% do que é arrecadado em todas as igrejas que fazem parte do seu campo, da sua administração. Tem caras aí da Assembleia Universal que ganham milhões, milhões e milhões. Só para vocês terem uma ideia. Tá certo? Então, mas o mercenário ou o assalariado, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, quando ele vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Quem que é o lobo aqui? O lobo é um falso profeta, mas bem preparado, né? É um destruidor. Ele acaba com o rebanho. É aquele que entra, que traz a prostituição, é aquele que gera a incredulidade, é aquele que propaga o ateísmo, que distorce a imagem do Senhor. E tudo isso acontece porque o assalariado, ele está preocupado com palestras, mas não informar pessoas a imagem de Deus, porque ele não tem. Quem não tem, como pode dar? Como pode alguém formar uma pessoa à imagem de Cristo, sendo que o cara não tem a imagem de Cristo? Como que o cara pode levar alguém à estatura completa de Cristo, sendo que nem ele alcançou? Ele é um menino inconstante, formando pessoas mais inconstantes ainda. O Messias disse aos discípulos dos fariseus que eles percorriam a terra e o mar, né, para fazer um prosélito, e quando faziam, o tornavam 2 vezes mais filhos do inferno, ou dignos, destinados ao inferno, do que eles. Então o que nós estamos pregando aqui é o Filho de Deus, responsável em revelar o Deus que ninguém conhecia, e muitos crentes, por ter a mesma formação teológica daqueles da época de Cristo, que o perseguiam, que eram resistentes ao Evangelho, têm. Então, o que nós pregamos hoje, o Messias que nós pregamos hoje, eles não conhecem, eles não têm acesso, eles não fazem ideia, por isso que o rebatem, porque por cartilha doutrinária, eles já têm uma concepção de um Messias cuja estatura é impossível de se alcançar. Eles não acreditam que é possível ser santo, que é impossível ter estrutura, ser inabalável. Eles não acreditam que possa ser perfeito, viver como Deus, representar Deus pelo comportamento. Eles não acreditam. E os que chegam mais perto sempre falam de falhas. Por isso eles estão perdidos. Então, quando vem os mercenários, meus amados, aí o mercenário, vem o lobo, o mercenário não está nem aí, ó. Ele ganha para pregar, ele não é pastor. Ele ganha para pregar. Agora tem até os mercenários, né, que são itinerantes, que se dizem pastores ou apóstolos, sei lá, e sai pregando na igreja dos outros, aí arrecadando fundos, ganhando para pregar. Pois é. Versículo 13. Ora, o mercenário foge. Porque é o quê? Mercenário, assalariado, e não tem cuidado das ovelhas, não está preocupado com elas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. De quem ele é conhecido? Das suas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Certo? Então o indivíduo que entra no aprisco, sem ser por essa porta, ou seja, com a vida de Cristo, ele não é de Deus. Certo? Ele não é de Deus, ele é do diabo. Agora eu pergunto para vocês, quantos caras, consciente ou inconscientemente, são do diabo apacentando o rebanho? Aí quando nós pregamos Cristo, que as pessoas olham para a porta, que é Ele, e passam por aquela vida, ou seja, passam a viver como Ele, sai daquele aprisco, aonde os líderes entraram de outra forma, que não foi pela porta, que não passaram pelo processo de, vamos dizer assim, cristianização, de se tornarem um discípulo, de terem a estatura completa do Messias. Quando as pessoas estão sendo apacentadas por esses indivíduos, elas nunca terão a estrutura. Mas quando vê a porta, os que são do Senhor, Ele chama pelo nome, elas passam por essa porta, que é o Messias, adotando a sua vida e encontram a pastagem. Certo? Então, se o Messias não vem, nunca as pessoas chegariam a Deus. Certo? Nunca chegariam a Deus.
É sério. Então, voltando lá para Mateus capítulo de número 11, versículo 27, o que ele disse? Todos me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se hoje você está aqui conhecendo como que é o Filho verdadeiramente, é um privilégio. Porque o Filho quis revelar a você Deus Todo-Poderoso. Porque sem o Filho, ninguém consegue chegar a Deus. Ninguém. Ó, Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aí. Hebreus 1, 3. O qual, o Messias, sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus, sustentando, não é todas as coisas, tá? É acréscimo também aqui, sustentando a todos pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade nas alturas. Quem é a majestade? Deus. Então o Filho é o quê? O resplendor da glória do Pai, a expressa imagem da pessoa do Pai, e tem sustentado todos nós pela palavra do seu poder. Qual é essa palavra do seu poder? Lembra João 1,12? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que poder é esse? Romanos 1,16. O poder de Deus é o quê? O Evangelho. 1 Coríntios 1,18. O poder de Deus é o quê? A palavra da cruz. Entenderam? É a palavra que nos torna filhos. Por isso que eles não têm a menor ideia do que nós pregamos aqui. Se o Filho não vem, ninguém teria a menor ideia de quem era Deus. Pelo Filho nós conhecemos o Pai. Pelo Filho nós entendemos como Deus age, como Deus ama, o procedimento de Deus, o conhecimento de Deus. Pelo Filho. Agora eu te pergunto, eles têm conhecido a Deus aí com esse, como que eu posso dizer, com esse enganador, esse falso Messias que tem sido anunciado por eles em seus púlpitos? Obviamente que não. Eles não têm a menor ideia de quem é o verdadeiro. Nós temos o verdadeiro. Olha só. 1 João 5, 20. 1 João 5, 20. Olha o que diz aí. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Yeshua o Messias. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Aquele que é anunciado no Filho, aquele que nós enxergamos no Filho. Vou colocar numa versão mais compreensível, NVI. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, ou seja, o Pai. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Yeshua o Messias. Então nós só estamos no Deus verdadeiro se nós estivermos em Yeshua o Messias. Só que o Messias pregado por eles é outro, o chamado Jesus Cristo, cuja postura não tem nada a ver, a postura pregada por eles não tem nada a ver com o que está escrito e com aquilo que nós dizemos aqui, ensinamos aqui. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? É aquele que nós conhecemos quando estamos em seu Filho Jesus Cristo, Yeshua o Messias. Eles não têm acesso a isso. Eles não têm acesso a essa informação, que no Filho, né, vendo como o Filho age, o ensino do Filho, como ele se portava, como ele amava, ali nós estávamos conhecendo o Deus que ele interiorizava, o Deus verdadeiro pregado por ele. Não estou falando que ele é o próprio Deus, mas que ele tinha o Espírito do Deus verdadeiro, o Espírito Santo que o mundo não pode receber, o Espírito Santo que o mundo não conhece, mas os apóstolos conheceram, porque estava com eles no Messias. E habitaria neles. E quando o Messias ressuscitou, ele soprou neles este Espírito. E eles receberam em si aquele que habitava no Filho, o Deus verdadeiro, que levou-os a um comportamento que expressava Deus. Quando alguém queria conhecer Deus, era só olhar para a postura deles. Era só ver como eles viviam.
que conheciam o Deus verdadeiro. Como eles conheceram o Deus verdadeiro vendo a maneira como o Filho vivia, expressando a imagem do Deus invisível. Entenderam, meus amados? Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Yeshua, o Messias. Este que está no Filho Yeshua, o Messias, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora eu pergunto, o que está no Messias deles é o Deus verdadeiro e a vida eterna? Não, porque é uma postura impossível de se alcançar. Eles, ao invés de levar as pessoas à estatura do Messias, falam que é impossível de alcançá-la. E estão prometendo uma salvação para as pessoas que nunca há de acontecer, porque as mesmas não se aplicam a viver como o Messias. Eles ensinam as pessoas a se conformarem à vida que elas têm levado, porque é impossível alcançar a imagem do Cristo que eles pregam. Então eles pregam um farsante, né? Bom, voltando aqui para a palavra, João capítulo 8, a partir do versículo de número 12. Falando novamente ao povo, Yeshua disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá o quê? Terá o quê? A luz da vida. Quem é a luz da vida? Vamos ver quem é a luz da vida? 1 João 1, 5. Essa é a mensagem que dele, do Messias, ouvimos e transmitimos, ou vos anunciamos, né? Vamos voltar para a versão revista e corrigida. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é o quê? É luz, e nele não há treva nenhuma. Ok? Então, voltando lá para João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Falou-lhes, pois, Yeshua outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá quem? O Pai. Certo? Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhes Yeshua e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo segundo a carne, mas ele julgava, ao versículo 16. E se na verdade julgo, então ele julgava, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Logo, o Pai também tem uma figura masculina e não feminina ou híbrida ou não identificável, tá? Vamos dizer assim. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu pai? E Yeshua respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Olha que interessante. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Versículo 20. Essas palavras disse Yeshua no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Yeshua outra vez: Retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós ir? Porque eles acreditavam que quem tirasse a sua vida, né, os suicidas, não teriam herança no reino. E dizia-lhes: Vós sois de baixo. Vós sois de baixo. Eu sou da onde? De cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Ok? Os crentes hoje vivem num reino de um Deus deste mundo. Vivem no reino do Deus deste mundo.
E o Messias está dizendo o quê? Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Aí todo mundo fala, é porque ele era do céu. Não, amados, é que ele aqui vivia como um cidadão de lá. Tá? Eu vou provar isso para você, ó. João 17, 14. Olha o que ele disse. Orando ao Pai pelos seus discípulos, ele disse: Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Comparou os discípulos a ele. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Ao versículo de número 16. Vamos ler o 15, vai. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre de quem? Do maligno, tá? Aqui é maligno. Tem uma versão NVI, olha lá, ó. Não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Quem é o maligno? O maligno é o que tem o poder sobre o mundo. Vamos ver isso? 1 João 5, 19. Olha o que João diz. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Ó, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no... O mundo está no maligno. Então nós não somos do mundo. João 17, 14. Deles a tua palavra, que é o poder de torná-los filhos, e o mundo os odiou, porque eles se tornaram filhos. Porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Porque o mundo jaz no maligno. Só que o Deus deles é um Deus deste... É o Deus deste mundo. O Deus deles é o Deus deste mundo. Voltando lá para João capítulo de número 8. Versículo 23. Dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eles pregam que o Messias é o rei deste mundo, né? E o Messias não é rei deste mundo, tá? Antes de nós lermos o 24, vou provar isso para vocês. Evangelho de João 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Yeshua, Jesus, e perguntou-lhe, disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus, Yeshua, tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-tu outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu, a tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Yeshua, o meu reino, o que ele diz aí? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, ou perguntou-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? E Yeshua respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Para o quê? A fim, ou com a finalidade, o propósito, de dar testemunho da verdade. Ou seja, eu não sou, o meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui para ser rei dos judeus. Mas ele fala o quê? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Para o quê? Qual a finalidade? A fim de dar testemunho da verdade. Só para isso. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum.
Então o Messias deixou bem claro que o reino dele não era deste mundo. Então a quem pertencia o reino deste mundo? A quem pertencia? Pertencia. Se ele era herdeiro, vamos dizer assim, se o pai estava dando um reino para ele, certo? E ele estava dizendo que o reino dele não era deste mundo, então quem era o rei deste mundo? Quem era o Deus deste mundo? Quem era o Deus dos judeus naquele momento? A quem os judeus pertenciam? Não era ao pai. Mas a quem pertenciam? Pertenciam a alguém. Vamos lá. João capítulo 8, voltando lá. João capítulo 8. A partir do versículo de número 37. Olha o que ele diz aos judeus. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Aqui ele está deixando bem claro que aqueles judeus tinham um pai diferente do dele. Era outro pai que eles tinham. Prestem atenção, os crentes hoje têm esse outro pai, não tem o pai do Messias. 39. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão, e Yeshua disse-lhes, se fosseis... Yeshua já não tinha dito que eles eram filhos de Abraão? Não negou que eles eram descendentes, todavia não pela fé, mas pela carne, porque olha o que ele declara. Eles disseram, nosso pai é Abraão, e Yeshua disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, teriam o comportamento, o testemunho dele. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Do que ele fala aqui? De Gênesis 18, quando ele e 2 anjos apareceram a Abraão e trouxe-lhe a promessa de que sua mulher na velhice daria luz ao filho da promessa, né, Isaac. Vós fazeis as obras, vocês têm o comportamento do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Olha o que ele diz. Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele, o pai, me enviou. Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Mas eles eram de quem? De quem que eles eram? Lembra João 17,14? Orando ao Pai pelos seus discípulos, ele disse, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. O Messias veio e pregou a palavra, e eles não aceitavam a palavra. Por quê? Porque eles não eram de Deus. Eles eram de um outro pai, de um outro Deus. Certo? Um Deus que lhe cegou o entendimento. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Olha só. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, ou seja, não foi revelado, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus desse século fez o quê? Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus desse século, desta geração? O Deus daquelas pessoas ali, daquela época, né? E até os dias de hoje. Quem é? Satanás. Como é que fala? Aquele a quem o mundo pertence, o mundo jaz no maligno. E tudo que esse mundo tem a oferecer, né? É do maligno, não tem nada a ver com Deus. Então o Deus que eles pregam hoje aí é o dono desse mundo. O Messias que eles pregam é filho desse dono. E eles
repelem a possibilidade do alcançar a estatura do Messias, que garantiria a salvação dos indivíduos. Então, as pessoas que se preocupam em viver como Messias, elas saem dessa cegueira espiritual. As escamas caem. E eles conhecem quem estava agindo lá atrás, na antiga aliança, se passando por Deus. Vocês entenderam? Vocês estão começando a entender? Ó, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12. Olha o que Paulo diz. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, ou seja, a glória transitória que estava no seu rosto. O que Moisés fazia? Ele estava brilhando, o povo temia e obedecia. Então ele cobria o rosto para eles pensarem que a glória, o brilho não tinha passado ainda e continuassem obedecendo. Mas os seus sentidos, os seus entendimentos, deixa eu até colocar uma versão melhor para vocês aqui. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Eles não têm interpretação, não têm entendimento, não conseguem ver quem estava ali agindo. Porque se o filho não vem, pelo comportamento, ninguém saberia quem era o pai. E atribuíam ao pai o comportamento ruim e bom, porque ele era Deus, segundo a concepção deles. Eles faziam a fusão da verdade com a mentira e criaram para si, fundindo o comportamento dos anjos que se passaram por Deus e o pouco entendimento que tinham acerca da pessoa de Deus, criaram um ser híbrido, né? Isso literalmente para eles, mas metaforicamente, porque houve uma fusão de personalidades ali, a quem eles atribuem a divindade, porque eles não têm conhecimento para poderem fazer o quê? Fragmentar essa personalidade composta e ver que ali tinha uma ação de vários anjos maus, inclusive Satanás, que era o líder deles, e poucas vezes palavras e ações de Deus por estes anjos que oscilavam comportamentalmente, como todo ser humano hoje desobediente, inconstante, e também poucas vezes que o Espírito do Messias profetizou ou o Messias apareceu lá atrás representando Deus. E alguns anjos de Deus também. Então, olha, fundiram todas essas personalidades e criaram para si o Deus que hoje eles têm como pai, mas na verdade, indiretamente, nessa confusão, eles servem o falsário, o farsante que estava por trás de tudo isso. Por isso que eu falo que o Deus deles não tem nada a ver com o nosso. E que o Messias que eles pregam não tem nada a ver com o nosso. Tá? É puro paganismo. A pouca ideia que eles têm do Messias no que diz respeito à sua incorrupção e santidade, eles ensinam que é impossível ser alcançada, interferindo diretamente na salvação daqueles que depositam crença nessas doutrinas demoníacas. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu está por levantar, ou permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada porque é somente em Cristo que ele é removido, ou seja, esse véu que impedem de ver o fim da glória, aquela glória transitória que estava no rosto de Moisés, dada pelo farsante. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, né, a antiga aliança, um véu cobre os seus corações, os seus entendimentos. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Vamos ver isso na versão revista e corrigida agora. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Vamos ler desde o versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, aquela glória passageira de Moisés, que era dada pelo falso anjo, pelo espírito da operação do erro. Mas os seus sentidos, os seus entendimentos foram endurecidos, a sua mente, né? Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição, na leitura ou naquilo que transmite, que ensina o Velho Testamento, a Antiga Aliança, o qual véu foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o livro da lei, o véu está posto sobre o coração, sobre o entendimento deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Só quando se converterem ao Senhor. Sabe o que significa ao? O
que significa se converterem ao Senhor? Não é se converterem para o Senhor. É se converterem ao. Ao quer dizer assumir a postura dele. Quando se converterem ao Senhor, quando se modelarem a sua postura, quando passarem a ser como ele. Entenderam? Então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, enquanto a pessoa não tem revelação, ela está no poder do Deus desse século. O que ele fez com elas? Lembra lá? 2 Coríntios 4:3. Vamos lá de novo? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, não foi revelado, para os que se perdem está encoberto, não foi revelado. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Não é um incrédulo alguém ateu, ou alguém que não deposita crença em Deus, enfim, mas alguém que não crê no Evangelho. Vocês entenderam? Somente quando o indivíduo se converte ao Senhor é que esse véu é retirado, daí eles enxergam a verdade. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz, o esclarecimento do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Evangelho da glória de Cristo é a imagem de Deus. Se nós colocarmos em prática esse Evangelho, nós manifestaremos o quê? A glória de Deus. A glória de Deus que estava em Cristo, né? A glória de Cristo. Vocês entenderam? Que é a imagem de Deus. Então eles não têm acesso a isso, por isso que eles não têm a imagem de Deus. Porque eles não têm o Evangelho. Eles não se converteram ao Senhor como nós estamos nos convertendo ao Senhor. Por isso que o véu é tirado dos nossos olhos e continua no deles. Entenderam, meus amados? Voltando lá para João, capítulo de número 8, versículo 42, nós paramos, né? João 8, deixa eu colocar aqui já direto, João 8, 42. Disse-lhes, pois, Yeshua, Jesus, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Olha que coisa. Vós tendes por pai... A quem aqueles judeus tinham por pai? Quem, irmãos? A quem os judeus tinham por pai? Quem? O diabo, irmão. Diabo, lembra? Enganador, farsante, falsário, aquele que atua passando-se por quem ele não é. Este era o pai daqueles judeus que não tinha entendimento do Deus revelado em Cristo e por Cristo, como os crentes de hoje não têm. É o mesmo Deus que agia lá, age hoje na cegueira dos crentes nos dias de hoje. E às vezes nós que temos entendimento nos enfurecemos ao lidar com esses indivíduos. Poxa, mas como é que esses caras não entendem? Será que eles são burros? Que coisa! Não, irmãos, eles estão cegos. O Deus desse século cegou o entendimento deles. Eles não têm revelação, não. Tem que ter muita paciência. Tem que orar a Deus para Deus abrir a porta do Evangelho na mente do indivíduo. Para você introduzir alguma coisa que venha ganhar a atenção dele e começar ali, ó, devagar. Por isso que eu falei, tem que saber o que falar, para quem falar, quando falar, se falar. E o porquê falar, porque às vezes você está falando, por que você está falando? Qual o intuito da sua pregação? Você tem que ter um objetivo. Então você tem que saber para quem falar, o que falar, quando falar, o porquê falar. Vós tendes por pai o enganador, o falso Deus, né, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Aonde foi que o diabo foi homicida? Fala pra mim, episódios aí em que ele foi homicida. Você vai achar? Ah, só lá em Jó. Só em Jó, irmão? Nós sabemos todos os episódios. Desde o Éden, você sabe não? Nós sabemos. Vós tendes por pai o enganador e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque ele é o quê? Mentiroso. E pai
pai da mentira. Então quem era a mentira? Quem era a mentira? Os judeus, irmãos. Aqueles judeus que não aceitavam o Messias, que não enxergavam Deus nele, que não criam que ele era o enviado de Deus, o representante de Deus, que Deus estava sendo manifestado através do seu comportamento. Por que eles não aceitavam? Porque o Deus que eles tinham gerava em seus, vamos dizer assim, discípulos, a seus adeptos, um comportamento como o dele: vingança, morte, acusação, condenação, intriga, discórdia, acepção. E de repente veio o Messias sem nenhum desses comportamentos, expressando um Deus que confrontava com a postura o Deus que eles expressavam. Pregava a mesma palavra, só que ele tinha um outro entendimento, ele trazia uma outra revelação acerca daquilo, da mesma palavra que eles se utilizavam para apresentar no Deus deles. E ele vinha desmascarando. Ele falou: abrirei minha boca em parábolas e revelarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ele veio desmascarando tudo. Certo? Versículo de número 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Olha o que ele diz. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Não fica perdendo tempo. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Respondeu Yeshua: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco, olha o que ele fala aí, eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, viverá eternamente. Vamos logo para o versículo de número 55. Olha o que ele diz aí. E vós não o conheceis. Vamos ler o 54 para entender, né? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Em outras palavras, o Messias estava dizendo: esse Deus que vocês estão dizendo que é o vosso, que é o meu, não é o vosso Deus. O pai de vocês, como ele disse no versículo 44, é o diabo, porque vocês são uma mentira, são mentirosos. Entenderam? Bom, nós daremos continuidade nesse assunto, que ele é um pouquinho extenso, em um outro vídeo. Eu espero que os irmãos tenham entendido. E, amados, não deixem de fazer as vossas contribuições, irmãos. Não deixem de dar os seus dízimos e as suas ofertas, ok? Vocês podem contribuir conosco aí com seus dízimos e com as suas ofertas pelo CPF no 185-183-398-63 ou pelo Pix no celular no 11-98679-6974. Não deixe de contribuir com seus dízimos e com as suas ofertas, porque isso mantém o nosso canal, isso também mantém a mim, e eu pretendo com que com as ofertas e dízimos outros líderes sejam preparados e enviados também. Nós temos pastores aí em outros estados e que nós precisamos mantê-los, né? Porque até então, como eu, estamos trabalhando aí e não podemos nos dedicar integralmente ao rebanho, e isso não convém que seja assim. Então que você possa contribuir, porque amanhã ou depois pode ser você, tá bom? Deus abençoe todos os irmãos, fiquem na paz, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar as nossas mensagens. Deus abençoe a todos, Shalom.